Shabbat Shalom, irmãos. Nós estamos hoje no Shabbat Shuvah, como o irmão comentou, é o Shabbat que antecede a Yom Kippur e que posterior a Rosh Hashanah. É um Shabbat que os nossos irmãos judeus chamam de Shabbat do retorno, do arrependimento. Por isso que eu convido a vocês a ficarem de pé, que nós vamos ouvir o toque do shofar nesta manhã de Shabbat. E nós vamos fazer as orações dos salmos prescritos já para nós. Amém? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoar kol shofar. Bendito sejas tu, eterno nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenaste a ouvir a voz do shofar. Amém. Amém. Pode se assentar. Pegue as suas Bíblias. Vamos fazer a leitura do Salmo. Salmo 104. Depois nós estaremos lendo o Salmo 105, o Salmo 106 e o Salmo 27. Amém? Salmo 104 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Eterno. Ó Eterno Elohim meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, e põe nas águas o vivamento das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro, e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros, e os seus ministros um fogo abrasador. Ele lançou os fundamentos da terra, para que não se abale, em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido. As águas estavam acima dos montes. A tua repreensão fugiram. À tua voz o teu povão se apressaram. Correram sobre os montes, desceram os vales, até o lugar para que elas fundaste. Limite lhes traçaste, que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Ele faz rebentar nascente nos vales. As suas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam com ela a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva como os animais, e as plantas como para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu alimento. O vinho se alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Saciam-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Ai das aves que se aninham, e a cegonha faz a sua casa no cipestre. Os altos montes pertencem às cabras selvagens, as rochas são um refúgio para os coelhos. A lua demarca as estações e o sol conhece o teu ocaso. Trazes a escuridão e fazes de noite, e todos os animais da selva vagueiam. Os leãozinhos rugem pela presa, e de Elohim buscam seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Eterno, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Há mar vasto e espaçoso, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã, que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno, quando lhes dás o alimento. Eles o recolhem quando abres a tua mão, enche-se de bens. Quando escondes o teu rosto, ficam perturbados. Quando lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o pó.
Quando envias o teu Espírito, são criados, e renovas a face da terra. A glória do Eterno seja para sempre. Alegre-se o Eterno em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Eterno enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Elohim, enquanto eu existir. A minha meditação lhe seja agradável, enquanto me alegre no Eterno. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma ao Eterno. Louvai ao Eterno. Salmo 105. Dai graças ao Eterno e invocai o seu nome. Fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhes louvores, falai-lhes de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo monte. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Eterno. Buscai o Eterno e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Ó descendência de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Eterno nosso Elohim, e os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que ordenou até milhares de gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Quando ainda eram poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, andaram de nação em nação, e de um reino para o outro. Ele não permitiu a ninguém que os oprimisse. Por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, e destruiu todo o seu suprimento de pão. Mandou adiante deles um homem que foi vendido como escravo, José, cujos pés foram apertados com grilhões, a quem puseram em ferros, até que se cumprir a sua profecia. E a palavra do Eterno o justificou. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o libertou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para o seu gosto, instruir os seus príncipes e ensinar sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito. Jacó peregrinou na terra do Cão. Ele multiplicou sobre modo o seu povo, fê-lo mais poderoso do que os seus inimigos, cujo coração mudou para que odiasse o seu povo, para que conspirasse contra os seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e a Arão, a quem escolhera. Fizera entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou as trevas que a escurecessem, pois não haviam sido rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, fazendo morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até as câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva, e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas com os seus figueirais, e quebrou as árvores da sua terra. Falou ele, e vieram gafanhotos, e pulgões em quantidades inumerável. Comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Então feriu a todos os primogênitos da terra, as primícias de todas as suas forças. Ao seu povo fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem para os cobrir, e um fogo para os iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir cordonizes, e saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha, e ela brotara as águas. Correram no deserto como um rio, pois se levantou na sua santa promessa, feita a Abraão, seu servo. Tirou dali o seu povo com alegria, e os escolhidos com regozijo. Deu-lhes a terra das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Eterno. O Salmo 106 diz: louvai ao Eterno, dai graças ao Eterno, pois ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quem pode ferir as obras poderosas do Eterno? Quem anunciará os seus louvores?
Bem-aventurados que observam a justiça, que praticam o que é correto em todos os tempos. Lembra-te de mim, ó Eterno, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Vista-se com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria de teu povo, e me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidades, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram do seu grande amor, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor de seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele se secou. Conduziu-os pelas profundezas como por um deserto. Livrou-os das mãos daquele que os odiava. Remiu das mãos do inimigo. As águas cobriram seus adversários. Nem um só deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperavam o seu conselho. Deixaram-se levar da cobiça no deserto. Tentaram o Elohim no ermo, de sorte que lhes satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã. Cobriu a companhia de Abrião. Ateou-se um fogo na sua gente. A chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram imagens de fundição. Converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Elohim, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas da terra de Cão, coisas tremendas do mar vermelho. Tê-los iam de exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se tivesse interposto para desviar a sua indignação, a fim de que não os destruísse. Então desprezaram a terra aprazível, não creram na sua promessa, murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Eterno. Pelo que se levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Juntaram-se a Baal-Peor e comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Provocaram a eterna ira com as suas ações, e uma praga arrebentou entre eles. Mas se levantou Finéias, executou o juízo e cessou aquela praga. Isso lhe foi imputado por retidão, de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, pois se rebelaram contra o espírito de Elohim. De modo que Moisés falou irrefletidamente. Não destruíram os povos como o Eterno lhes ordenara, mas se misturaram com as nações e adoraram seus costumes. Adotaram seus costumes, serviram seus ídolos e vieram a ser-lhes um laço. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram os ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue. Contaminaram-se com as suas obras, corromperam-se com seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Eterno contra o seu povo, e abominou a sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e aqueles que os odiavam se apoderaram dele. Os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles o provocaram com seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, e ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança, e compareceu-se segundo a grandeza do seu amor. Fez com deles tivessem compaixão, e os que levaram cativos. Salva-nos, ó Eterno, nosso Elohim, e congrega-nos dentre as nações, para que rendamos graças ao teu santo nome, e nos gloriemos do teu louvor. Bendito seja o Eterno Elohim de Israel, de eternidade em eternidade. Todo o povo diga, louvai ao Eterno. Amém. Não há necessidade de ensino da palavra. Os salmos dessa manhã, ele por si só já nos ensina. A palavra de Elohim por si só nos exorta. Quando nós lemos agora o Salmo 27, irmãos, nesse Shabat maravilhoso, quando nós tivemos a oportunidade de ouvir o toque do shofar,
É um chamado de retorno, de arrependimento. Shabbat Shuvah, Salmo 27 diz assim: o Eterno é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Eterno é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, avançam contra mim para comer as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Eterno e a buscarei, que possa morar na casa do Eterno todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Eterno e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Então a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Eterno. Ouve, ó Eterno, a minha voz quando clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto eterno buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu és a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Elohim da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Eterno me recolheria. Ensina-me, ó Eterno, o teu caminho. Guie-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, respirando violência. Creio que ainda verei a bondade do Eterno na terra dos viventes. Espera no Eterno, se forte, anima-te e espera no Eterno. Espera no Eterno, se forte, anima-te e espera no Eterno. Essa é a movimentação verbal que Moisés faz nessa porção, a 52ª. Se forte, anima-te e espera no Eterno. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa. Que possamos nos alegrar, ó Pai, quando nós somos convidados a vir até a tua presença, diante da tua Torá. Nós colocamos diante de ti os nossos corações. Nós colocamos diante da tua Torá as nossas mentes. Nós colocamos diante de ti todo o nosso ser. Retira de nós tudo aquilo que possa impedir, ó Pai, de a tua obra nas nossas vidas. Retire de nós todo altar de idolatria que possa existir em nossos corações, para que a tua palavra venha fluir, para que nós possamos dar fruto de qualidade, conforme o Mashiach nos exige. Que teu nome seja glorificado no meio desta pequena vinha e daqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor possa alcançar a cada um de nós com a tua palavra, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Esta manhã, a 52ª porção, Shabbat Shuvah, ela encontra-se lá em Deuteronômio, irmãos, no capítulo 31. O irmão já iniciou, aqui eu tenho um breve momento, mas nós já fomos abençoados, porque quando o Eterno nos exorta, nos corrige, é porque Ele nos ama. E isso é maravilhoso quando nós reconhecemos isso. Ele diz assim, mesmo que o pai e a mãe desamparasse, ele nos recolheria. Essa é a maneira deles nos recolher, nos chamar a atenção e trazer de volta para ele. Aqui no capítulo 31 de Deuteronômio, você encontra aqui uma porção que situa-se no dia da morte de Moisés. Aqui ele vai completar os seus 120 anos. Ele vai convocar aqui toda a congregação de Israel e comunica, não poderei mais sair e vir. Esse é o comunicado de Moisés. Ele vai comunicar a toda essa congregação a posição a qual ele tem que tomar diante da ordem já estabelecida por Eterno. Vamos à leitura da porção, no capítulo 31, do verso 1 até o verso 8. Você vai ver aqui que Moisés não vai mais poder entrar e sair e vir na presença de toda essa congregação. Diz assim o capítulo 31, verso 1. Em seguida, Moisés dirigiu-se essas palavras a todo Israel. Tenho hoje 120 anos, já não posso conduzir-vos. O Eterno me disse, não atravessarás o Jordão. O Eterno teu Elohim é quem passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que possuas suas terras. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse.
O Eterno lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, as quais destruiu juntamente com a sua terra. Quando o Eterno vos entregar estas nações, procedereis com elas segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Eterno teu Elohim, que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse diante de todo Israel: esforça-te, anima-te, pois com este povo entrarás a terra que o Eterno jurou a teus pais que lhes daria. E tu os farás herdá-la. O Eterno é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espante. O que vai impossibilitar Moisés de sair e vir não é a sua idade avançada. Não é os 120 anos que ele diz aqui que ele completou. Não tem. Não é por essa causa. Se nós recordarmos lá em Números, no capítulo 20, nós não vamos lá, o Eterno estabelece ali, por causa daquele incidente que nós lemos aqui nos Salmos, das águas de Meribá, Moisés vai ficar impedido de assim adentrar aqui a terra prometida. Mas não é por causa da sua idade avançada. Se você for lá em Deuteronômio, ali no capítulo 34, no verso 7, ele diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vida não se havia enfraquecido, nem se lhe havia fugido o vigor. Então, você tem que ter a consciência, porque aqui na nossa versão diz aqui, já não posso mais conduzir-vos. É como se ele tivesse impedido por alguma deficiência física ou por algum impedimento físico. Mas aqui você tem que entender que esse aqui está sendo estabelecido uma ordem já lá de Números capítulo 20. Se você também for em Deuteronômio, no capítulo 3, você vai lá e Moisés ali fala que ele não vai adentrar a terra. Mas o seu comunicado aqui que ele está fazendo a essa congregação, ele está falando do tempo. Ele discerniu o tempo, ele é discernidor do tempo. Ele é discernidor do tempo, ele sabe qual é o tempo ao qual ele está. Assim eu e você também temos que saber. Nós temos que saber que nós estamos entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós temos que saber qual é a nossa posição e como nós devemos nos comportar diante desse tempo. Lá em Eclesiastes, capítulo 8, você vê lá que diz assim que o coração do sábio discernirá o tempo. O coração daquele que é sábio. Aqui você tem a completa certeza que o coração de Moisés aqui é um coração sábio. Aqui em Deuteronômio capítulo 31, porque ele é um discernidor do tempo, ele discerniu o tempo. Ele sabia qual era a sua hora. E aqui agora, em Deuteronômio capítulo 31, ele vai iniciar uma troca de comando aqui, irmãos, que vai ocorrer em pleno exercício de paz. Você vê aqui que a Torá não cita nenhum tipo de conflito. Ele está aqui inteiramente em pleno exercício da paz. Por quê? Por causa do serviço zeloso que Moisés prestou a Edonai e a toda esta congregação. O processo sucessório aqui, ele é natural, porque não há tomada de poder aqui, não há disputa de poder. Aqui Josué, naturalmente, ele vai conduzir essa congregação, essa geração que está aqui, para adentrar a terra. Então, o processo sucessório aqui, ele ocorre de maneira natural, porque aqui não há uma tomada de poder. Por quê? Porque tanto Moisés quanto Josué, eles têm a ciência que o poder provém de Adonai, que o poder provém de Elohim. Os nossos rabis judeus, eles dizem que essa transição, esse processo sucessório, ele foi muito difícil para Josué e para Moisés, por causa do nível espiritual ao qual Moisés já se encontrava, por causa das experiências ao qual Moisés já tinha ocorrido. Agora o Josué teria que tomar isso e seguir adiante. Ele agora, com essa movimentação do verbal, que ele fala aqui, não poderia mais sair e vir. É isso que diz na versão original, quando você lê no verso 2 ali, quando ele fala assim, eu não posso mais conduzi-los. Na versão original diz assim, eu não poderei mais vir e ir. Sair e vir. Então, essa movimentação verbal de ir e vir aqui, vai exigir de Josué, que vai tomar para si, esses dois verbos, essa movimentação verbal de esforça-te e anima-te. Moisés agora vai passar essa responsabilidade
de ir e vir para Josué. Se você for lá em Números, vamos lá comigo, no capítulo 27. Nós já lemos isso aqui. Cantamos, bem lembrado, nós cantamos muito isso aqui. 27. Olha lá no verso 15, irmãos, do capítulo 27 de Números. Você vai ver que a movimentação do verbo aqui, ir e vir, vai exigir de Josué que ele seja forte e firme, porque agora vai estar sobre ele essa combinação de verbal aqui. Olha o verso 15, disse ele no verso 15. Então disse Moisés ao Eterno, verso 16, posso o Eterno, Elohim dos espíritos de toda a carne, pôr um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, que faça sair e faça vir. Está vendo aqui? Entre diante deles e os faça vir e os faça sair, para que a congregação do Eterno não seja como ovelhas sem pastor. Então disse o Eterno a Moisés, toma Josué. A escolha foi natural. Por quê? Porque Josué, ele era aquele que ficava ali, do lado de Moisés, olhando, prestando atenção, mas as experiências de que Moisés passava. Então o Eterno o escolheu. Ele disse assim, toma Josué, filho de Num, verso 18. Homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Então, aqui para mim, para você, nas formas verbais aqui, é um processo sucessório tranquilo. Mas os rabis dizem que não, há uma responsabilidade muito intensa aqui. Muito difícil, por causa dos níveis espirituais aqui, que vai ser transitar aqui nesse processo sucessório. A movimentação aqui, irmãos, do verbo ir e vir aqui, segundo os rabinos, segundo os estudiosos, o verbo ir, ele significa alark. Alark indica a partida de um ponto definido, um ponto seguro, em direção a um ponto indefinido, que não tem uma exatidão expressa. Então, o verbo ir, você se diz o quê? Que você parte de um ponto seguro, definido, para um ponto indeterminado, indefinido. Você não tem exatidão expressa para onde você vai. É assim com a vida de Moisés. Foi assim com a vida de Moisés. Você vai ver que ele faz a movimentação verbal de ir e vir de maneira maravilhosa. E isso Josué prestando toda a atenção, porque ele vai passar por esse processo sucessório. Se você falar comigo em Êxodo, no capítulo 3, você vai ver essa ação de Elohim sobre Moisés. Aqui, ele vai iniciar aqui o processo do verbo ir. Êxodo 3. É o início aqui, do chamado de Moisés. Nós não vamos ler todo o processo, não, mas eu vou ler o verso 16 e o verso 17, para que nós não venhamos a demorar. Diz assim, o verso 16 do capítulo 3. Vai, ajunta os anciãos de Israel. Aqui ele já está chamando Moisés. E diz-lhe, o Eterno, o teu Elohim, o Elohim dos vossos pais, o Elohim de Abraão, Elohim de Isaac e Elohim de Jacó. Ele situa quem ele é para Moisés, que apareceu dizendo, certamente tenho visitado e visto o que vos tenho sido feito no Egito. Portanto, disse eu, faz-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para a terra que mana leite e mel. Essa era a ordem de Adonai para Moisés. Vai lá, pega aquela congregação, aquele povo que está no Egito, saia de lá e vai para a terra que eu escolhi. Uma terra que mana leite e mel. Não há detalhes. A confiança de Moisés tinha que ser em quem? Em Adonai. Esse aqui é a expressão do verbo ir. Você parte de um ponto seguro, que é Adonai, e vai para um lugar indeterminado, sem detalhamento de que você iria encontrar. Ele só disse uma coisa, é uma terra que mana leite e mel. Uma terra que mana leite e mel. O Mashiach Yeshua, ele faz a mesma sugestão, amados, com os seus discípulos. Ele faz a mesma sugestão. Se você for lá em Marcos, no capítulo 16...
Você vai ver ali que quando ele vai fazer vai comissionar aqueles homens, ele vai fazer da mesma forma. Marcos, no capítulo 16. É o final do livro de Marcos. Lá no finalzinho. Marcos, capítulo 16. Acharam? O verso 15 do capítulo 16 diz assim, ó. Yeshua, o Hamashia, diz assim, ó. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Esses sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele está comissionando os discípulos para ir. Ide, vá, de um ponto seguro, que é o Mashiach, para a obra que tem que ser feita, para a obra de redenção que tem que ser executada para cada um de nós. Você vê que aqui é a mesma ação do verbo ir, alarque. A importância dessa ação verbal aqui é fazer conhecer o quê? O nome de Adonai. Por isso que ele fala assim, vai lá, tira aquele povo do Egito, que nós vamos e envia para uma terra que emana leite e mel. Por quê? Porque o nome de Adonai precisa ser conhecido. O nome de Elohim precisa ser conhecido. É uma importância verbal. Se nós formos lá em Paulo, que é um estudioso da Torá, e é servo do Mashiach, ele conseguiu discernir isso. Ele conseguiu discernir esse chamado. Vai lá em Romanos capítulo 10, a parte da Brit Hadashah dessa porção, para você ver. Eu os prometo não demorar. Se você falar comigo em Romanos, no capítulo 10, do verso 13, você vai ver Paulo ali ensinando aos romanos a ação de ir. Você sai de um lugar seguro e você vai para um lugar indeterminado. Quando um profeta sai de um lugar para outro, sob a ordem de Adonai, acontece a mesma coisa. Vá. Ele não sabe o que vai encontrar. Quando você sai daqui e vai visitar outro lugar, você precisa ir sobre o comando e a ordem de Adonai. Porque ele é o porto seguro, ele vai fazer você ir. Alarque. Olha só que maravilha aqui no capítulo 10. Olha o verso 13, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. O nome do Senhor, perdão, será salvo. Verso 14, como, pois, invocarão aquele em que não creram? Havendo como é necessário ir para fazer conhecer o nome do Eterno, e como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, se não irem? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé, a adesão, a emuná, vem por ouvir. E ouvir o quê, irmãos? A palavra de Adonai. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, Israel não soube? Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aquele que não são povo, com gente insensata vos provocará a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Isaías diz, fui achado por um povo que não me buscavam. Por quê? Porque os profetas, porque Moisés, porque o Mashiach, porque os discípulos, por todos eles, todos nós que trabalhamos para a obra de Adonai, tem essa função de ir, alarque, de um ponto seguro, que é Adonai, para um ponto indeterminado, que não tem uma exatidão expressa. Esse é o verbo ir. Agora o verbo vir, bo, vir, em hebraico é bo. Aqui vai fazer um complemento dessa combinação verbal aí, que Moisés fala, eu não vou poder ir e não vou poder vir. Ele indica aqui que ele vai fazer a movimentação contrária. Ele parte de um ponto indefinido,
para um ponto em direção definido. Ele está falando do retorno. Vir. Ele sai de uma situação indeterminada para uma situação definida. A situação definida aqui para Moisés e para os profetas e para Yeshua HaMashiach e para os seus discípulos é o eterno. Ele é a posição definida. Por isso que Shabat é do retorno, Shabat do arrependimento, do Shabat Shuvat. É porque a ação de retorno. Retornar para quem, irmãos? Para Adonai. Ele é o ponto definido. Esta é uma doutrina bíblica do arrependimento. Não entende a Paraxá e não entende o mover de Moisés e não entende o mover dos profetas e não entende o mover do Mashiach. Não tem como. Semana passada o Francisco nos ensinou. Não tem como você separar a Torá do Mashiach. Porque o Mashiach compreendeu a movimentação e ele vai ratificar toda essa movimentação verbal. Não tem como. Não é a doutrina cristã o arrependimento. É uma doutrina bíblica. Está aqui estabelecido de Gênesis a Apocalipse. É uma doutrina bíblica que Isaías, vamos lá para você ver, no capítulo 55, vai expressar de maneira maravilhosa aqui. O profeta, lá no capítulo 55, ele vai aqui fazer-nos conhecer a ação verbal de vir, retorno. Através de quê? Através do arrependimento. Capítulo 55, olha o verso 5. Diz assim, olha, o verso 5. Certamente chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do eterno teu Elohim e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Buscai o eterno enquanto se pode achar, amados. Invocai enquanto está perto. Olha, deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se, retorna-se ao eterno, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Elohim, pois grandioso é em perdoar. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a ação de boa. É a ação que o profeta está ensinando, de você retornar, largar o caminho ao qual indeterminado, um caminho ao qual onde você não sabe onde vai dar, você sabe sim. A palavra já diz. É em morte, é no inferno. A palavra diz bem clara, mas é um caminho que você percorre sem definição. Você não tem definição. O verbo bo é para que você volte. Vir é para que você volte para o eterno. Ele é a rocha da nossa salvação. É o ponto definido aqui que Isaías diz. Irmãos, o termo aqui da Torá, nós já conhecemos o termo. É techuvá. Nós falamos dia após dia, shabat após shabat, em techuvá, em retornar, em converter-se. O verbo aqui sugere uma mudança de pensamento. Olha que maravilha. Uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento para mim e para você. Uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento. A techuvá, ela tem que envolver todo o seu ser. Eu não preciso vir aqui só fisicamente, eu tenho que vir aqui por inteiro, todo o meu ser. Todo o meu ser tem que responder ao chamado do eterno, que são os frutos. Então a ordem aqui da ação de execução, se você for lá no livro de Oséias, vamos lá, é a porção dos profetas, a Haftará dessa manhã, Francisco já leu aqui para nós vamos lá. Oséias. Fala, amado. Em Yom Kippur, os judeus eles fazem a leitura do livro de Jonas, demonstrando que a techuvá ela não é somente da nação de Israel, mas de toda a humanidade. Porque ali ocorreu a techuvá do profeta indo chamar um povo gentil ao arrependimento. E eles retornaram naquele momento. Então, a leitura que os judeus fazem do livro de Jonas em Yom Kippur é falando que a techuvá ela tem que ser universal. É por isso que eu preciso vir a Yom Kippur. É por isso que eu preciso me recolher em Yom Kippur. Em Oséias, no capítulo 14, diz assim, irmãos, olha que coisa linda que o profeta falando para a nação de Israel e falando para mim e para você neste tempo, o tempo que eu e você estamos discernindo nesse momento. Diz assim, volta, Israel, para o teu eterno, teu Elohim. Pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco o que? Palavras, e voltai para o eterno.
Dize-lhes, perdoa toda a iniquidade. Aceita-nos grandiosamente para que ofereçamos novilhos e sacrifício dos nossos lábios. Olha, a próxima original diz assim, ó. Aceita o pronunciamento dos nossos lábios, ao clamor, em substituição à oferta de novilhos. Não pode pronunciar coisas vãs. Vaidade, exatamente, shall. Não pode. Você tem que, você está sugerindo aqui, clamando, o profeta clama aqui, para que o Eterno aceite o pronunciamento dos seus lábios, as suas orações, substituição aos sacrifícios diários. É o sacrifício de louvor, de adoração em nossas orações diárias. Verso 3 diz assim, não nos salvará a Síria, não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Elohim, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. O verso 3 é o verso do retorno. É a ação de retornar. Ele fala bem assim, olha, não nos salvará a Síria. Eu não vou confiar mais em homens, eu não vou confiar mais em cavalos, eu não vou confiar nem no meu pensamento. Ele diz assim, a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Elohim. Porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua apostasia, diz o Eterno. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes, como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e a sua glória será como a de oliveira, o seu odor como o cedro do Líbano. Voltarão a habitar na sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, que mais tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Eu sou como cipreste verde, de mim vem o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas, e prudente para que saiba? Os caminhos do Eterno são? Os justos andam neles, mas os transgressores neles tropeçam. Por isso que a movimentação verbal tem que se conhecer. Porque você não vai reconhecer os caminhos de Adonai. Você não reconhece. Não conhece. Você tem aqui, tem também o profeta Joel. Nós não vamos lá porque não vai dar tempo. No profeta Joel, nós lemos aqui pela manhã, ele fala uma coisa interessante. Eu falei que não vamos lá, mas vamos sim. É só virar suas páginas aqui. Porque, irmãos, é impossível, Francisco, você não falar. É impossível você ver e não falar. Olha só, não vamos ler todos não, mas olha do verso 11, do capítulo 2 de Joel. Eu não ia ler, mas é impossível. Vamos ler só até o verso 17. Olha só, diz assim, o Eterno troveja diante do seu exército. Muito grande é o seu arraial, e poderosos são os que executam a sua palavra. Olha só, são aqueles que executam a palavra. Neles está o poder, diz o Eterno. Por quê? Porque eles fazem a obra que o Eterno estabeleceu para eles. Eles vão se tornar poderosos pelos seus próprios feitos? Não. Porque Adonai assim o diz. Olha o verso 11. O Eterno troveja diante do seu exército. Muito grande é o seu arraial, e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Eterno é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Eterno, voltai para mim de todo o vosso coração. Irmãos, é de todo o teu ser. É de toda a tua estrutura. É carne, osso e espírito. É assim que você tem que retornar. Olha, ele dá uma receita para mim e para você como que eu devo retornar aqui. Olha, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Eterno vosso Elohim, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em amor, e se arrepende do mal. Quem sabe, irmãos? Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de cereais, e libação para o Eterno vosso Elohim. Tocai o shofar, ele fala, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum em Yom Kippur, amados. Proclamai um dia de assembleia solene, a ordem é essa, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu tálamo. Chore um sacerdote e ministro do Eterno. Entre ao pente e ao altar. Eles estão clamando ali e digam,
Poupa o teu povo, ó Eterno, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações não façam escárnio deles. Então, a minha posição, ela tem que ser segura, porque senão eu vou ser escarnecido aqui. A ordem aqui do profeta é: poupa, ó Eterno, não entregues a tua herança ao próprio, para as nações façam escárnio deles. Então, aqui está a receita de Yom Kippur, que é rasgar o nosso coração, quer se contritar. Contritar, tá certo? Ficar contrito, isso. Santificar um jejum. Proclamar um dia de assembleia solene. Quando a pastora Sandra falou bem assim, nós somos o único povo que temos um dia de arrependimento, uma festa do arrependimento. Uma festa do arrependimento. E ele traz aqui, o profeta Joel traz todos os detalhes aqui para como você vai celebrar essa festa, esse dia de assembleia solene. É isso. Exatamente nisso. O profeta, no livro de Lucas, irmãos, tem um profeta João Batista. Ele fala assim, olha, você precisa retornar, você precisa voltar, você precisa produzir frutos. E você precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Sem rasgar o vosso coração, sem tirar de lá tudo que vai impedir de o Eterno agir na sua vida, é impossível você deixar, você vai travar, você vai impedir a ação de Elohim na sua vida. Vai impedir. Francisco está falando que a Techuvá sem a Torá é impossível. Não tem sentido. É por isso que você precisa ter a formação verbal. Você precisa entender a movimentação verbal, de ir e vir. Muito bem lembrado. O discurso de Moisés aqui, irmão, é emergencial. Vai lá para você ver. Volta lá em Deuteronômio. É emergencial, porque o tempo para ele está findando, irmãos. E ele precisa completar a obra. Que obra? A obra que ele recebeu lá em Gênesis capítulo 3, que nós vimos. Para nós também, amém. Eu vou falar isso. Ritorno está falando que o tempo aqui de Moisés é emergencial porque está findando, porque ele precisava aqui completar a obra. Para nós também. Então ele usa aqui por 3 vezes a expressão ser forte. Ser firme. 3 vezes. Vamos lá em Deuteronômio para você ver. Por quê? Usou aqui 3 vezes. Você pode ficar alerta, porque a coisa aqui é séria, é urgente. Amém. É urgente. E você precisa, e eu também, precisamos tomar posição. Esforça-te. No hebraico é hazak. Diz assim, ó. Olha lá no capítulo 31, verso 6. Nós já lemos, mas lê de novo. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais. Nem vos espanteis diante deles, pois o Eterno teu Elohim vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Olha o verso 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, diante de todo o povo, esforça-te e anima-te, pois com este povo entrarás na terra que o Eterno jurou a teus pais que lhes daria, e tu os farás herdar. Agora, se você for lá no verso 23... ele novamente vai falar a Josué, ele fala a toda a congregação, depois ele fala 2 vezes a Josué. Por isso que os rabinos dizem que é um processo transitório difícil aqui. Ele fala bem assim, olha o verso 23, ordenou o Eterno a Josué, agora é o Eterno que vai falar com ele, filho de Num, esforça-te e anima-te, pois introduzirás os filhos de Israel na terra com juramento, lhes prometi, e serei contigo. Esforça-te, anima-te. Tem um sentido aqui de estímulo, irmãos, de energia, de coragem. Também traz o sentido de permanência, de constância, de seguro. Você precisa estar seguro. Por isso que você precisa ser forte, você precisa ser firme, porque você precisa ter a ciência de que você estará seguro, porque você confia em Adonai, o único Elohim. Permanecer aonde? No caminho de Adonai. Palavras que são anunciadas, irmãos, tanto para a congregação quanto para Josué. Você viu aqui nas 3 vezes, ela é dita tanto para a congregação quanto para Josué, porque é necessária a ação própria da congregação, Ritorno. Porque é necessária a ação própria da congregação. É necessária uma ação individual, irmãos. É necessária uma ação minha e sua. Não é necessário os líderes irem. É necessária uma ação individual, porque esforça-te. Ela não é simplesmente você ter força, mas você vai auxiliar num processo sucessório
E você vai esforçar-te para a sua e para a minha salvação. Então, por que é urgente? Por que Moisés está aqui nessa urgência? Por que o Eterno tem essa urgência? Porque é uma ação que a congregação tem que tomar, e é uma ação não só da congregação, mas uma ação individual. Sabe por quê? Porque a obra não era de exclusividade de Moisés. A obra não era exclusiva dele, irmãos, perdão. Não era, porque a obra não é exclusiva do líder. Não é. A obra é individual. Esforça-te, anima-te, se forte. É a ordem de Adonai. Para a congregação, para nós hoje, e para a congregação aqui no capítulo 31. Esforça-te, irmãos, e ser firme. Por quê? Porque você vai precisar passar por processos transitórios. Você precisa esforçar para a sua e para a minha salvação. E Yeshua fala isso, para mim e para a sua salvação. Paulo diz lá em 1 Coríntios, não precisa não que eu vou ler. No capítulo 15, o verso 58, ele diz assim: portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes e inamovíveis, diz a minha versão. Inamovíveis, quer dizer que aquilo que não pode ser removido, firme, seguro, sempre realizando o trabalho do Eterno, de forma tão vigorosa, irmãos, diz o Paulo, que quanto possível for para você e para mim, sabendo que é uma união com o Eterno, seus esforços não são em vão. Seus esforços não são em vão. Sabendo que a união com o Eterno, os seus esforços não são em vão. Ele está falando lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Permanecer firme, porque o seu trabalho, o meu trabalho, o seu esforço, o meu esforço, irmãos, não é em vão. Não é. Esforça-te para que haja um processo sucessório permanente. Vai lá em 1 Reis, para você ver. Olha que processo sucessório aqui, eu e você já conhecemos. É lindo demais. 1 Reis. No capítulo 2. Tem João Batista falando, retornai-vos. Aqui, em 1 Reis, no capítulo 2, aí um processo sucessório. A promessa aqui do rei, daqui do Eterno diz assim, nunca faltará sucessor ao trono. Diz assim no capítulo 2 de 1 Reis, aproximando o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra. Ele entendeu o tempo dele, igualzinho Moisés. É o tempo de ele sair. Olha só, esforça-te, diz ele. Ser homem, é isso que é se esforçar, é ser homem. Guarda as ordenanças do Eterno, isso é que é ser homem, teu Elohim, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na Torá de Moisés, para que prospere em tudo o que fizeres, e por onde quer que fores, e que o Eterno confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Viu? Um processo sucessório, ser forte, ser homem, esforça-te para que a obra não cesse. É essa a ação de Moisés ali para Josué. É essa ação ali, a ordem de Adonai para Josué. Esforça-te, anima-te. Por quê? Porque a obra não pode parar. Porque o processo sucessório exige assim de mim e de você. Vai lá em 1 Crônicas para você ver isso. Eu já estou acabando. 1 Crônicas 28, irmãos. Deixa eu ver se eu posso diminuir aqui. Primeira Crônicas? Estou em segunda. Estou lendo aqui, falei, é primeira, perdão, irmãos. 28. Não vamos ler todo, tá, irmãos? Porque meu tempo já foi. Mas aqui, olha, ele fala para Salomão, aqui no verso 9, irmãos, do capítulo 28. Só para nós encurtarmos. Diz assim, e tu, meu filho Salomão, conhece o Elohim de teu pai, e serve-o
com um coração íntegro, inteiro, reto, tá vendo? E alma voluntária, pois o Eterno esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Por isso que o Espírito vem e abala todas as nossas estruturas, porque ele detecta isso. Por quê? Porque ele esquadrinha os nossos corações, penetra os desígnios de pensamentos. Se buscares, será achado de ti, mas se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha o verso 10. Olha, agora, pois, o Eterno te escolheu para edificares uma casa, para o santuário. E a palavra é: esforça-te e faze a obra, uma obra para a salvação. Vai lá em Lucas. Estou concluindo, irmãos. Lucas. Lucas no capítulo 13. Capítulo 13. Esforça-te, irmãos, para mim e para a sua salvação. O verso 22 diz assim: percorria Yeshua as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O esforço, e a palavra diz: esforce-te com energia, esforce-te com estímulo, esforce-te com coragem. A ação de Moisés aqui, irmãos, em Deuteronômio capítulo 31, é tornar pública a Torá, não só para a nação de Israel, não só para a nação, mas todas as nações, para conhecer o caminho proposto pelo Eterno. O homem, irmãos, eu e você, ninguém jamais vai anular isso. Homem nenhum, aquele que se diz poderoso aqui na terra, jamais poderá anular essa ação de Moisés de tornar pública a Torá, de fazer conhecer o nome do Eterno. Não pode. Por quê? Porque a Torá mesmo, aqui mesmo, vai lá em Deuteronômio, capítulo 31. Estou 1 minuto atrasado. Espera aí, não levanta não. O homem jamais vai anular esse esforço de Moisés, porque a palavra diz assim que o meu e seu esforço para a obra de Adonai não é em vão. Então o homem pode se levantar contra a Torá, pode dizer coisas contrárias à Torá, mas ele não é capaz de anular. Ele é um escarnecedor, diz a palavra. Ele é um ímpio, aquele que assim o diz. Olha só, no capítulo 31, a partir do verso 9, Moisés diz assim, escreveu esta lei, esta Torá, e entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Eterno e todos os anciãos de Israel. Está vendo? Ele vai fazer a leitura da Torá. Ele vai entregar a Torá física, escrita. E a própria Torá é uma ordem aqui, em Deuteronômio capítulo 21. Olha lá. Ele vai ter que fazer um cântico, uma poesia. Diz assim no verso 19, capítulo 31. Agora escreve para vós, está vendo? Para vós, diz o Eterno, este cântico. Ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico para este canto me sirva por testemunho contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido este povo na terra, com juramento prometi aos teus pais, terra que mana leite e mel. E quando tiverem comido e se tiverem fartado e engordado, se tornarão a outros deuses e os servirão, irritando-me e anulando a minha aliança. Está vendo? Ele vai dar essa notícia para Josué. Então, a própria Torá, ela vai ser testemunha contra o homem escarnecedor, contra aquele que é contra a Torá, contra aquele que é contra os profetas. Ele mesmo fala, essa lei, essa Torá, servirá de testemunha. E Yeshua ratifica isso lá em João, no capítulo 5. Quando ele fala assim, quem vos acusa é a testemunha, é a Torá. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer. Quando o Senhor colocou em nossos corações, hoje pela manhã, de que é necessário voltarmos inteiramente para ti, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Manifesta a tua graça e tua misericórdia nessas pequenas vinhas. Não só os de dentro, também com os de fora.
para que nós possamos reconhecer o tempo ao qual nós estamos, para que nós possamos estabelecer sobre nós um jejum, uma oração, um coração contrito, voltado ao arrependimento, voltado às boas obras. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, nós clamamos a Ti, nós pedimos o perdão, Senhor, a Ti, quando nós deixamos de observar os detalhes da Tua palavra. Manifesta a Tua graça no meio de nós. Unge-nos, Senhor Deus, com Teu Santo Espírito, e seja assim conosco durante esse Shabat. Em nome de Yeshua que nós te agradecemos, Senhor. Amém.